Bom dia, meninos! Bem-vindos a mais uma aula de redação e hoje nós vamos estudar a intertextualidade. Bom, o que é intertextualidade? Intertextualidade é quando eu tenho um texto original já feito e cria-se um segundo texto e os dois conversam entre si. Vamos entender isso melhor na prática? Bom, então, como nós já vimos estudando o texto O Alto da Compadecida, vamos reler esse texto. João Grilo. É que o gato que eu lhe trouxe descome dinheiro. Descome dinheiro? Descome sim. Essa eu só acredito vendo. Pois vai ver, Chico. Agora leia o trecho do poema de Cordel, O Cavalo que Defecava Dinheiro, escrito pelo cordelista Leandro Gomes, em 1865 a 1918, então veio antes. Se for assim, meu compadre, você está muito bem. É bom guardar segredo, não conte nada a ninguém. Me conte qual a vantagem que este seu cavalo tem. Disse o pobre, ele está magro, só tem osso e couro. Porém, tratando dele, meu cavalo é um tesouro. Basta dizer que defeca, níquel, prata, cobre e ouro. Nossa, então eu tenho aqui um cavalo que descome dinheiro também? Então os dois textos se falam entre si. Isso aqui é intertextualidade. Eu tenho aqui um texto original, escrito antes do Alto da Compadecida, literatura de cordel, né? O que é a literatura de cordel? É a literatura típica nordestina, quando na época eles ainda não publicavam, não era tão fácil, então elas eram amarradas em um varal, era comum, né? Então os artistas nordestinos publicavam, altamente ricas em rima, né? E essa literatura aqui, este poema aqui, ele conversa, tem algo em comum com esse trecho do Alto da Compadecida. Isso é plágio, professor? Um está copiando do outro? Crime? Não, não é plágio. Plágio é quando é igualzinho. No mundo dos artistas, é comum um conversar com o outro, certo? Isso é normal, meus amores. O que eu não posso é copiar igual. Igual não pode. Igual é plágio. E plágio nós sabemos que é crime. Vamos lá, então? Letra A. Ao comparar os dois textos, que elementos em comum podemos observar? É possível observar que as histórias apresentam alguns elementos em comum, como animais que supostamente defecam dinheiro e o fato das personagens interessados tirar algumas vantagens de outras pessoas, querendo então vender esses animais, né? Bom, letra B, como podemos observar, os textos mantêm diálogos entre si, ou seja, coisas em comum, isso que apresentam diversas situações e elementos em comum, como eu já disse. Qual dessas obras foi criada primeiro? Acho que eu já contei lá em cima. Explique como é possível identificar. Bom, o texto O Cavalo que Defecava Dinheiro foi escrito primeiro. Está lá na datazinha do lado dele. É possível concluir pelo período em que viveu o poeta Leandro Gomes, em 1865. Então, ele veio antes do Ariano Suassuna. Então, ele foi bem antes do Alto da Compadecida. 2. Leia o trecho de uma entrevista com Ariano Suassuna em que ele fala sobre as influências para a criação. Bom, ele fala que teve influência, né? E, claro, um bom autor, ele lê, né? Então, à medida que ele lê, as leituras dele ao longo da vida dele inspira para que ele crie as suas obras. Ele copia? Não, ele não copia. Ele se inspira, tá? Isso é comum. Quando fui escrever o Alto da Compadecida, me baseei em 3 folhetos. Então, todos os 3 foram citados nos livros de Leonardo Mota. Foi o Enterro do Cachorro, de Leandro Gomes, O Cavalo que Defecava Dinheiro. Olha, ele mesmo assumiu. Tá vendo? Bom, não vou ler tudo. No trecho do Alto da Compadecida, apresentado nas páginas 89 e 93, as referências que Ariano Suassuna cita acima são explícitas ou implícitas? São implícitas, pois somente os leitores que já leram as duas obras, né? Os referidos cordéis, ou sabem que existem as referências, conseguem relacionar. Aí que está o segredo da coisa. Você só consegue
você só vai conseguir entender que existe um intertexto se você conhecer as duas. Entendeu? Quando um texto apresenta um diálogo com o outro, ou seja, tem algo em comum com outro texto, quando eu tenho algo original que já nasceu antes e um outro autor vem, tá? Com texto relacionado com o mesmo tema, assim, suavemente relacionado àquele tema, como é o caso aqui, no caso são animais que defecavam dinheiro, essa intertextualidade está implícita. Para ela ser percebida, é preciso que o leitor conheça o primeiro texto. Entendeu? Se ele não conhecer o primeiro texto original, ele não vai conseguir. Isso é uma intertextualidade implícita. Não dá para ele saber que existe essa intertextualidade se ele não conhecer o texto original. Certo? Bom, então, continuando. Leia o trecho de uma crônica do escritor Cristóvão Pes. O escritor William Faulkner dizia que são 3 coisas para escrever: imaginação, experiência e observação. Tá vendo? A gente imagina, a gente tem experiência e observa também as outras obras que estão prontas, mas que muitas vezes uma delas pode sofrer a falta das demais. É a tríade interessante para pensar como a vida recria nessa escrita. De certa forma, literaturas inteiras se articulam no equilíbrio ou desequilíbrio dessas 3 qualidades. Nós mesmos podemos nos classificar assim: os de grandes imaginação, que não enxergam um poste na frente, os de sólida experiência e nenhuma imaginação e assim por diante. Bom texto, né? Sobre o que trata o texto acima? Sobre elementos necessários para escrever. Quais são esses elementos? Imaginação, experiência e observação. De acordo com o texto acima, o que é necessário para escrever? Imaginação, experiência e observação. Que recurso Cristóvão Pes empregou para apresentar esses elementos? Uma citação de William Faulkner, o que é responsável por elencar esses elementos. Então, ele cita um autor, né, um próprio escritor. Quando um texto faz referência a outro texto, ou seja, aqui, né, esse escritor cita outro escritor dentro do próprio texto dele, aí a intertextualidade é explícita. Por isso vem entre aspas. Não é fala dele. Ele abre para outra pessoa falar. Então, ocorre, né? Alguém diz tal coisa. Então, quando acontece isso, há uma intertextualidade explícita. Certo? Vamos observar as imagens a seguir. Temos agora a paródia. A paródia também é muito legal. Observe as imagens A, que é de Giuseppe Aricomboldo, um pintor italiano que produziu diversas telas, junto dela vegetais, frutas, flores e livros para compor fisionomias humanas. Deixa eu dar uma diminuidinha para a gente ter uma visão mais ampla. Juntando vegetais, frutas para compor fisionomia humana. Este Giuseppe é muito famoso, então ele usava verduras para compor fisionomias humanas. E a tela B é do designer Luciano Barreto e apresenta uma paródia. O que é a paródia? Já vamos descobrir. Que foi produzida para ilustrar a matéria. Elas voltam e temem ficar, cujo tema são hábitos alimentares e doenças do futuro. Então aqui, olha só que interessante. A paródia é uma releitura da obra original, mas de uma forma mais engraçada, humorística. Você pega a obra original, que normalmente é mais séria, e faz uma releitura dela para passar uma mensagem de uma forma divertida para o leitor. Então, aqui, ele está mostrando hábitos alimentares que não são bons. Preste bem atenção aqui, que aqui são comidas saudáveis. Aqui são doces, pirulitos, frutas, hambúrgueres. E ele trata da temática de comidas não saudáveis. Mas ele usa o quê? A paródia. Por que a paródia, professora? Porque é de uma forma retratada
de uma forma bem-humorada. Tudo bem? Identifique o elemento comum entre as telas. O recurso empregado nas telas para compor a fisionomia humana é igual, são alimentos, entendeu? No entanto, esses alimentos são diferentes. No texto A, são legumes e frutas, como eu disse a vocês. No texto B, os alimentos utilizados são industrializados, calóricos, doces, que não fazem bem à saúde. Então, a paródia é um texto que mantém alguns dos elementos do texto original, tá? Mas o segundo, ele tem elementos cômicos, humorísticos, que faz com que o leitor veja esse assunto de uma forma mais divertida, certinho? Com que intenção foi produzida essa intertextualidade aqui? Bom, como eu disse, ela foi veiculada para quê? Para tratar dos hábitos alimentares, para conscientizar as pessoas, né? O Arcimboldo, né? A paródia dele faz uma crítica, só que bem humorada, né? Utilizando a tela original sobre a alimentação nada saudável, alimentação incorreta, que é consumida pela grande sociedade atual. Opa, deixa eu diminuir aqui, que quando a gente pular a tela com a página. Bom, queridos, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Então, eu tenho intertextualidade implícita quando um texto conversa com outro de uma forma tão implícita que eu preciso conhecer o primeiro para ver que o segundo fala com o outro. Eu tenho a intertextualidade explícita quando o autor cita o outro autor dentro do próprio texto. Eu tenho a paródia quando eu tenho a obra original e a obra segunda, que é bem mais humorística que a primeira. É a versão bem humorada, mas que também nos passa uma mensagem. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido bem e qualquer dúvida, trataremos do tema durante a aula. Beijo, fica com Deus. Esperamos vocês na aula seguinte de redação.